nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, dos últimos programas, nós havíamos começado uma nova sessão do nosso catecismo, em que nós falamos sobre a profissão da fé cristã, os símbolos da fé. Vimos como vários resumos da fé cristã foram surgindo ao longo dos séculos, dando origem então a vários credos. Vimos que dois são particularmente importantes para nós ainda hoje: o símbolo dos apóstolos, que é o credo que nós recitamos em todos os domingos na missa, e o símbolo niceno-constantinopolitano, chamado assim porque ele é decorrente de dois grandes concílios, os dois primeiros concílios da Antiguidade, o concílio de Nicéia, reunido no ano 325, e o concílio de Constantinopla, reunido no ano 381. Hoje nós queremos começar um novo capítulo do nosso credo, agora entrando diretamente, depois dessa longa preparação, ao texto do credo propriamente dito. Mais especificamente, queremos começar o primeiro artigo do credo. Isso está no parágrafo 198, creio em Deus Pai. Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e também o último. Isso já era dito pelo profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 6. Ele é o começo e o fim de tudo. Então, o credo começa falando da verdade mais importante, mais fundamental de toda a nossa existência cristã. Creio em Deus. Mais especificamente, já vimos que o credo tem uma estrutura trinitária. A primeira parte fala do Pai, a segunda parte fala do Filho e da obra da redenção, a terceira parte fala do Espírito Santo e da obra da nossa santificação. Então, o credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras do Pai. Então, este vai ser o primeiro artigo que nós vamos abordar. O artigo 1º diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 199. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus. E se fala também do ser humano, se fala do mundo, se fala da igreja, se fala de outras realidades criadas, o faz pela relação que essas coisas, que o próprio ser humano tem com Deus. Por isso, meus queridos, aqui Deus é a base de todo o nosso credo. Os artigos do credo dependem todos desse primeiro. Da mesma forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Todos temos presente os 10 mandamentos. O primeiro: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Os outros 9 mandamentos são uma explicitação deste primeiro. Então, os outros artigos do credo, eles nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como ele se revelou progressivamente aos seres humanos. Os fiéis fazem, portanto, primeiro a profissão de crer em Deus. Isso já está no famoso Catecismo Romano. Parágrafo 200. Creio em um só Deus. Enquanto que o símbolo dos apóstolos começa dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o símbolo niceno-constantinopolitano começa dizendo: creio em um só Deus. Com essas palavras,
nós professamos a unicidade de Deus. E essa fé tem as suas raízes já no Antigo Testamento, na revelação divina da antiga aliança. E essa confissão é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Nós não confessamos apenas que nós cremos que Deus existe. Nós não confessamos apenas que acolhemos a existência de um ser supremo. Nós professamos também que cremos em um único Deus. Não existem dois deuses, não existem vários deuses, existe um único Deus. Deus é único, só existe um Deus. Então, de novo, o Catecismo Romano vai nos dizer: a fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Talvez possa parecer um pouco estranhas essas palavras para nós que estamos pouco acostumados com o estudo, por exemplo, da metafísica ou da filosofia grega, mas intuitivamente nós percebemos o que elas querem dizer. Pela própria natureza, só pode haver um único Deus. Não tem sentido haver dois supremos. Sabem que na história da igreja houve pessoas influenciadas demais por um certo platonismo, por uma filosofia grega que não era compatível com o cristianismo e nem mesmo com o judaísmo, que apregoavam a existência de dois princípios, um do bem e outro do mal. De modo que o Pai de Jesus Cristo não seria o Deus do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento criou o mundo, e o mundo é mau. Não. A fé de Israel, também a fé católica, é de que nós cremos que existe um único Deus. Parágrafo 201. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único. E aí, no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 e 5, nós temos a grande e sempre atual fé de Israel, que foi professada pelo próprio Cristo e que também é a nossa profissão de fé. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, esta é a introdução de todo o nosso credo. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para Ele, o único. Nós temos aqui uma citação de Isaías, no capítulo 45, versículos 22 a 24, que diz o seguinte: voltai-vos para mim e sereis salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro, nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. E o mesmo Jesus confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Podemos ver isso, por exemplo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 30. Não basta, naturalmente, professar a Deus único com nossa mente, é preciso que a nossa vida seja a de adoradores e servidores de um único Deus, que se revela e nos ama em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém.